Ok. Ó, vocês podem observar aqui, né? O continente asiático é um continente muito rico em rios. Né? Esses são apenas os principais. Né? Existem outros rios menores que não foram colocados aí no mapa. O continente asiático e o continente americano são os continentes que mais possuem rios no planeta. É mais rico em hidrografia. Né? Então, a gente vai estudar alguns desses principais rios. Então, o relevo e o clima, né, do continente asiático, eles vão exercer uma forte influência na hidrografia do continente. Na região central do continente encontramos as maiores altitudes, e é nesta área que se originam os principais rios. Né? Então, a gente viu, né, na aula passada que ali no centro da África, da Ásia, né, tem a Cordilheira do Himalaia. Então, em algumas regiões dessa Cordilheira do Himalaia, as neves se derretem, né, formando assim corredeira de água, dando origem aos principais rios do continente. Então, muitos rios da Ásia nascem na Cordilheira do Himalaia, né, pelo derretimento do gelo nas montanhas. Né? E vertente, né, a gente vai escutar muito essa palavra vertente hoje na aula. Vertente é uma encosta montanhosa pela qual descem as águas que originam os rios. Né? Ou seja, também pode dizer que vertente é a direção que o rio segue. Né? Então, a gente pode dividir o continente asiático em algumas vertentes. A primeira vertente é a vertente do Ártico, ou seja, os rios, né, que desembocam no Oceano Glacial Ártico. Né? O Oceano Glacial Ártico aqui em cima, né? E tem alguns rios que desembocam nele. Os principais, né, são os rios, né? Yenisei, né? Todos na Rússia, tem 4.506 quilômetros de extensão, e o Lena, né, com 4.267 quilômetros de extensão. Esses dois rios, se localizarem numa região de clima, temperatura muito baixa, eles ficam congelados na maior parte do ano, certo? E quando é no verão, onde a temperatura aumenta um pouco, suas águas, né, descongelam e eles ficam navegáveis por toda a sua extensão. Mas esses rios, por conta da sua localização, ficam congelados boa parte do ano. Outra vertente importante é a vertente do Pacífico, ou seja, os rios que desembocam no Oceano Pacífico. Nós vamos ter aqui dois rios importantes que se localizam na China. Né? A gente vai ter o rio Yangtze, que é conhecido como Rio Azul, com 5.797 quilômetros de extensão, né? E o rio Longyu, ou Rio Amarelo, né? Com 4.666 quilômetros de extensão. Então, esses rios eles são bastante volumosos, cortam grandes cidades na China, né? Suas águas são aproveitáveis, né, para diversos tipos de atividades, né? Desde a geração de energia, como agricultura, né, abastecimento de cidades, certo? E outras coisas mais. Então, o Rio Amarelo, né, por conta disso ele vem sofrendo alguma degradação. Ele é utilizado para irrigação, porém seu uso intensivo fez com que diminuísse sua vazão, fator que preocupa muito as autoridades lá na China. Então, no Rio Azul, na China, foi construída a usina de Três Gargantas, né, como ela é conhecida. E é a maior usina em capacidade instalada no mundo, cuja obra foi concluída em 2006. Antes dessa usina aqui, chinesa, a maior usina hidrelétrica do mundo ficava aqui no Brasil, entre o Brasil e o Paraguai, que é a usina hidrelétrica de Itaipu, lá no Paraná. Com a construção da usina Três Gargantas, a Itaipu ela caiu para segundo lugar, e essa usina aqui ela é a maior usina hidrelétrica do mundo. Então, a construção da barragem trouxe como impacto ambiental um lago de 600 quilômetros de extensão e inundou terras férteis, levando o governo chinês a deslocar mais de 1,3 milhão de pessoas para outras áreas. O governo chinês pretende produzir mais energia elétrica, pois a demanda industrial do país é enorme. Aí tem a vertente índica, né, os rios que desaguam no
Oceano Índico. A gente vai ter como rios principais o Rio Ganges, né, que tem 2.506 quilômetros de extensão, e o Brahmaputra, com 2.707 quilômetros de extensão. Tá bom? E o Rio Ganges, ele é muito importante historicamente, né, pois diversas capitais, né, de províncias ou impérios localizavam-se às suas margens. O Ganges e seus afluentes abrangem uma bacia hidrográfica fértil de cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados, os quais vivem em uma das mais altas densidades populacionais de seres humanos de todo o planeta. Então, às margens desse rio está uma das maiores localizações, né, concentração populacional do planeta, né, porque a gente sabe que a Índia ela é bastante populosa, né, ela tem mais de 1 bilhão de habitantes, né, e ao lado dela também, na foz desse rio, tem o país Bangladesh, que também é um país super populoso, bem pequeno e super populoso. Além desse valor histórico, o Rio Ganges ele é um rio muito importante para a religião indiana, né, o hinduísmo, pois as pessoas acreditam que esse rio é um rio sagrado e muitas pessoas vão nele, né, se banhar, e até mesmo quando morre alguém, eles jogam o corpo, né? É bem frequente você estar tomando banho ali e de repente bater em um corpo. As pessoas acreditam que jogando o corpo, né, de um hinduísta no rio, a sua alma, né, vai assim para junto dos deuses. Então, é um rio que também sofre muito com a poluição, né, pois as pessoas se banham muito nele e isso traz alguns prejuízos para suas águas. Temos alguns rios no Oriente Médio, né, na região ali do Oriente Médio, e o principal rio que a gente vai ver ali, os principais são o Rio Tigres, né, com 1.950 quilômetros de extensão, e o Rio Eufrates, né, com 2.760 quilômetros de extensão. Esses dois rios eles nascem na Turquia, né, e cortam a Síria, o Iraque, né, até desaguar ali no Golfo Pérsico, né, que vocês podem ver aqui, ó, no Golfo Pérsico, no Kuwait, né? Então é um rio que passa por vários países e isso gera algumas tensões entre eles, pois quando um país ele constrói uma barragem, vai diminuir assim a vazão de água no outro país. Isso já gerou alguns conflitos entre esses países, né, que são cortados por esses rios. Então, entre esses rios, né, desenvolveu-se no passado muitas civilizações, né, na região da Mesopotâmia. Então, já teve ali os caldeus, os persas, né, os medos, os babilônicos, né, todas civilizações que se desenvolveram entre esses rios ou as suas margens. E é um rio muito importante, pois passa por uma área de deserto, né, que serve como um abastecimento para muitas cidades. Também a gente tem na Ásia alguns mares, né, ou também pode até dizer alguns lagos. A gente pode ver aqui o Mar Aral, né, que já foi o quarto maior lago no mundo e hoje está desaparecendo, né, porque os rios que alimentam esse lago, ele está sendo usado, né, para irrigação. Isso diminui a quantidade de água que entra, que chega nesse mar, né, e com isso ele está desaparecendo. Pode ver aí duas fotos comparativas, né? Essa foto é de 2003, essa última, com certeza, a quantidade de água aqui no Mar Aral já diminuiu bastante em relação a essa foto de 2003. Também tem o Mar Cáspio, né, como a gente viu, é o maior lago do planeta, não estou lá sobre a Europa, né, porque ele banha tanto países da Europa como países da Ásia, né? Então, na sua foz, né, tem o rio Volga, que a gente viu que é o maior rio europeu, e o Ural também, que é um rio muito importante na Rússia. E o Mar Cáspio, né, ele é localizado numa depressão, né? Ou seja, suas águas estão abaixo das águas do oceano. E por fim, né, a gente tem o Mar Morto, né, que, como a gente já estudou, né, esse nome se dá porque as suas águas têm muito sal e não dá para
ter vida lá, né? E também esse mar se localiza na maior depressão, né, do planeta, certo? É a região mais baixa do planeta, a região do Mar Morto, certo?